Infelizmente, eu vejo que muito pouco tem se falado sobre o inferno. Então as pessoas meio que estão desacreditando que exista um inferno, ou que, como que Deus, um Deus tão amoroso, possa criar um inferno, ou possa, porque foi Ele que criou o inferno. Foi Ele que fez, para lançar lá o diabo e seus demônios, e para lançar quem adorou Ele, quem serviu ao diabo, porque a gente tem dois caminhos. Aliás, só tem um caminho, mas a gente tem uma escolha. São duas escolhas só que você tem. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Se você não está com Deus, se você não segue a Cristo, automaticamente você segue ao diabo. Essa é a verdade nua e crua, que eu vejo que muita gente está desacreditada, porque o sistema, né, ele tem feito isso. Ele tem colocado, por exemplo, filmes, séries, colocando o diabo como uma pessoa legal, entendeu? Desenhos para crianças, colocando o anjo como uma coisa ruim ou uma coisa boba, e o diabo como uma pessoa esperta, uma pessoa legal, entendeu? E as pessoas, e isso é muito sutil, as pessoas não percebem. Só quem está lendo aqui a palavra é que vai percebendo esses sinais. Então, por isso que é importante a gente estar devorando, literalmente, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo, para que a gente não seja pega de surpresa. Porque se você entrar lá no céu, não entra nada impuro, nada. E o inferno, ele realmente existe. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. 42% das parábolas que ele falou foram sobre o inferno. Ele falou mais do inferno do que do céu. E eu achei isso impressionante. Ou seja, se Jesus, que é Deus, alertou o povo sobre o inferno, o que é, ele fala em Marcos 9, que é um lugar onde o fogo não se apaga, o verme não morre, e é um lugar de escuridão. Escuridão total, ou seja, não tem essa de você ver passarinhos, não tem essa de você ver paisagens, é uma escuridão total. Tudo que Jesus ali, ele estava ilustrando um pouco para que a nossa mente humana pudesse alcançar um pouquinho o que é o inferno. Então, assim, imagina você viver num lugar desse eternamente, porque é eterno. Não tem essa de você morrer e simplesmente, tchau, acabou. Não. Se você não seguiu a palavra de Deus, esse mundo é dele. Gostando você ou não, quem criou o mundo foi Deus. Entendeu? Então, quem não seguiu as regras dele, como é que vai entrar? É isso que eu não entendo as pessoas. Como é que as pessoas querem entrar no céu sem se sujeitar ao dono dele? Sem seguir as leis dele? É o certo, o que é o errado. Embora no nosso coração a gente saiba, né? Mas tem muita coisa aqui nas leis de Deus que, se você não ler, você não vai saber. E o diabo vai conseguir te enganar direitinho. Porque o intuito dele é levar o maior número de pessoas junto com ele para o inferno. Então, em Mateus 10, 28 está falando assim. Deus fala assim: não temam os homens que querem matar o corpo. Temam somente a Deus, que mata tanto o corpo como a alma no inferno. Então isso é um assunto muito sério. E eu vejo que tem muitas pessoas dormindo, literalmente. Vamos conferir aqui comigo em Apocalipse 21. Qual é a listinha? Quem é que vai pertencer ao inferno se não se arrepender?
Quem é que vai para lá junto com os anjos e demônios, que são 2/3 da humanidade? Dá uma olhada. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os adúlteros, dá uma olhada, os fornicadores, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Ou seja, todos esses daqui, quando Jesus fala, quando está escrito aqui os covardes são aqueles que, como falou Martin Luther King, o que mais me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. É exatamente isso. Os covardes, os que não assumem, os que têm vergonha, os que se envergonham do Evangelho, os que não dão a cara a tapa. Muitos irmãos nesse momento estão sofrendo muitas perseguições por aí, sendo torturados, queimados vivos, crianças. Por quê? Por causa do reino de Deus. Aí você pode falar, por que Deus permite uma coisa dessa? Tem coisas, esse mundo, Jesus, gente, Jesus, o perfeito, não tinha defeito nenhum. Fizeram o que fizeram com ele, quem dirá conosco? Ele falou que a gente ia beber do mesmo cálice que ele bebeu. Então não é fácil. Mas ele falou que ia estar com a gente, nos dando força, né? E cada um, nós somos membros de um corpo, então cada um está destinado a uma coisa. Os cristãos, eles vão sofrer perseguição. O cristão que não sofre nenhum tipo de perseguição tem que rever os seus conceitos, porque tem muita coisa errada aí, porque isso não existe. Você não sofrer nenhum preconceito, as pessoas, você se dá bem com todo mundo, tem alguma coisa muito errada aí, então tem que rever os conceitos. Agora, ele também fala aqui, os incrédulos, aqueles que não acreditam, o que está na moda agora, né? Agnósticos, como se isso fosse uma coisa... Isso para mim, com todo respeito aos ateus, etc. Mas é uma coisa sem sentido. Como você veio da onde? Quem é que te criou? Você se criou sozinho? Então é umas perguntas, umas coisas que não consigo entender. Os corruptos, os assassinos. Jesus ele veio para aprimorar a lei. Ele falou que quem odeia o seu irmão é igual um assassino. Isso mesmo. Igualzinho, não tem diferença nenhuma. Os adúlteros, aqueles que casaram, depois se divorciaram e casaram de novo. Esses aí, se não se arrependerem, também vão fazer parte desse fogo devorador, né? Esse fogo eterno que é o inferno. Os fornicadores, hoje em dia, Deus, um parênteses aqui, Deus não muda. A lei dele continua o mesmo. Ele fala, eu, Senhor, não mudo. Então a lei não muda conforme vai mudando as estações, vai mudando os séculos. Deus não fica moderninho. Ele é único e a lei dele continua a mesma e vai permanecer assim até o fim. Fornicadores, o que são? São os solteiros que mantêm relações sexuais antes do casamento. Antes do casamento legítimo. Esses aí. Os que praticam feitiçaria, os que acreditam em reencarnação, os adoradores de ídolos, ou seja, aqueles que carregam imagens para lá e para cá, que acreditam em imagens, ficam pedindo coisa para imagens.
Aconselho, um parênteses aqui, aconselho vocês a lerem Isaías 40, 45, 41. Leiam lá o que Deus fala sobre esses aí, que carregam imagens. E todos, olha o que ele deixou por último aqui, ó. E todos os mentirosos. Uma mentirinha pequenininha, não tem problema. Tá aqui, ó. Mentirosos. Ele não dá uma exceção assim, você pode mentir em certa ocasião. Não. Mentira, seja ela pequena ou grande, é mentira. E tem muitas pessoas que se dizem cristãs que mentem desde que acorda até a hora que vai dormir. E aqui tá falando bem claro, ó. Mentirosos não herdarão o reino. Tem outros versículos que falam sobre os que causam contenda entre os irmãos. Esses também não vão herdar o reino. Então, o que a gente tem que fazer para não ir para esse lugar que a presença dele é tão forte que é a presença dele, esse fogo consumidor, esse fogo que não se apaga, é ele. O inferno é o pior lugar porque ali é a ira de Deus despejada sem mistura, sem refresco, sem misericórdia. Isso que é o inferno. Então, o que a gente faz para não ir para lá? Se encha da palavra dele. Fale com ele. Deus, eu não entendo o que está escrito aqui. Por favor, me revela. Me mostra o que o Senhor quer para mim. Me mostra os pecados que estão em oculto, que eu não sei que eu fiz de errado. É isso. Se arrepender, confessar o seu pecado e seguir ele. E é uma coisa tão simples. Não é uma coisa que é mirabolante que ele pede pra gente. Ele só pede para que a gente seja pessoas do bem. Se você for ver as leis dele são perfeitas. Não tem nada de errado na lei deles. É difícil por quê? Porque a nossa natureza humana, a velha pessoa que está dentro de nós, é que não quer fazer essas coisas. A gente nasce com essa raiz de rebeldia e orgulho. Se você não tirar isso dentro de você, a velha pessoa que vai prevalecer. Então, para que a nova criatura, porque quando a gente se converte, a gente se torna uma nova criatura. Então, para você deixar a nova criatura, a pessoa de Deus que está dentro de você, prevalecer sobre a velha, sobre a que não presta, você tem que se encher dele, se encher de Deus. Então, eu oro para que muitos possam fugir e querer estar perto dele, porque falta pouco tempo, gente. O anticristo está aí, ó. Logo, logo ele se revela. E logo em seguida, Jesus aparece. Então, que a gente esteja com nossos documentos espirituais arrumadinho. Porque a gente, por mais que tenha essa volta de Cristo, ele volta todo dia para alguém. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 5 minutos. Então, que estejamos esperando o nosso noivo com as nossas vestes limpas, impecáveis, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha. E para fazer isso, para não ter nenhuma mancha, nada, para você estar nos conformes quando ele chegar, com azeite na lamparina, como a parábola das 5 virgens imprudentes e as 5 virgens prudentes. Para você ser as 5 virgens prudentes, você precisa dele.
senão você não consegue. Sozinho você não consegue dar um passo nesse mundo. Eu estava falando para minha mãe isso, que esse mundo está ficando um lugar inabitável para os cristãos. É por isso que Deus fala, e Jesus fala em Mateus 24, que por causa dos escolhidos, ele ia abreviar o tempo. Porque ele sabe que a gente não ia aguentar. Porque ele fala ainda, porque senão ninguém se salvaria. Esse mundo tá podre. Podre. E só de você pensar que vai piorar, meu Deus. Então, falta pouco, porque Deus sabe qual é o nosso limite, né? Ele não dá tentações além das nossas forças. E ele prometeu que ia estar do nosso lado. Então, vamos ficar firmes e esperar o nosso noivo impecáveis, porque ele merece uma noiva impecável.